Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 5 do PET Minas, do terceiro ano do ensino médio, com um tema que eu gosto demais, que é o texto dissertativo argumentativo. E já vou adiantando para vocês que se vocês querem aprender mais sobre essa tipologia textual tão importante nesse momento aí, para quem está se preparando para o Enem, nós temos aqui no nosso canal, toda quarta-feira às 16 horas, aulas de redação, as nossas lives redação online, totalmente gratuitas, pessoal. Vocês podem participar, aqui nós temos convidados, a gente debate aí o repertório sociocultural, né? A gente debate temas ajudando vocês a terem aí, a construir um ótimo repertório sociocultural e, claro, trabalhamos os pontos mais importantes da redação do Enem. Além disso, no nosso Instagram vocês encontram um link que vai direcioná-los para o nosso grupo do WhatsApp de redação, onde postamos dicas, compartilhamos conteúdos de redação. E na nossa plataforma, que já está aí online, a nossa plataforma, vocês encontram pacotes de correção da redação. E claro, para quem vai fazer o Enem aí, está já rolando aí o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, com aulas gratuitas e ao vivo, todos os dias aqui no nosso canal. Visitem a nossa página no Instagram que vocês vão ficar por dentro de tudo, de todos os cronogramas, de quando vai ter as nossas aulas aqui, tá bem? Então esse é o recadinho de hoje. Bora para nossa aula. Roda a vinheta, produção. Texto dissertativo argumentativo, a professora já fica animada. Eu gosto de trabalhar com isso, quem já me viu aqui no canal, eu dou aulas de redação aqui no canal. Então vamos falar rapidamente aqui para a gente passar para os exercícios. Mas relembrando que se vocês querem aprender mais sobre esse texto, acompanhe as nossas lives aula aqui no canal, tá bem? Vamos lá, pessoal. O texto dissertativo argumentativo é uma tipologia textual, tá bem? O que é uma tipologia textual? É a base dos textos, né? A gente tem os tipos e tem os gêneros. Os gêneros, eles correspondem à nossa necessidade, né, comunicativa no contexto em que estamos. Já já eu mostro para vocês como que isso funciona, tá bem? Mas o que é, na real, o texto dissertativo argumentativo? É uma produção textual na qual o autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. E ele vai trazer aí informações que vão corroborar o seu ponto de vista. Então, quando a gente está falando dissertativo, é porque ele vai trazer informações, né? E argumentativo, porque ele vai argumentar. Ele tem aí o objetivo de persuadir o leitor. Vamos a mais informações, as características dessa tipologia textual. Então, ela tem uma presença básica, tá, gente? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, como nós geralmente vemos aí nas redações de concurso. E aí, o que acontece? Esse texto ele tem uma ideia principal. A ideia que vai ser defendida é a tese. E a tese vem, tá, na introdução, tá, pessoal? A tese vem sempre na introdução, no primeiro parágrafo. Os argumentos vêm nessa segunda partezinha aqui, que é o desenvolvimento,
que aí geralmente são de 2 a 3 parágrafos. O indicado para quem vai fazer o Enem são 2 parágrafos, tá bem? E por último, a conclusão, que no caso da redação do Enem é a proposta de intervenção, né? Que vai ser aí uma sugestão ou a solução de problemas discutidos. Na redação tradicional é apenas a síntese, né? Uma síntese dos pontos principais discutidos no texto. Tudo bem? Vamos a outras coisas, a outras características aqui. Como eu falei com vocês, existe uma diferença entre tipo textual e gênero textual. Aqui nós temos, olha, redação de concurso, vamos lá, ó, redação de concurso, artigos de opinião, cartas de leitor, discursos de defesa, acusação, resenhas. Esses aqui, pessoal, são gêneros, tá? Eles correspondem à necessidade comunicativa. Então, a gente se comunica basicamente por meio dos gêneros. E a base desses gêneros são os tipos textuais. Então, aqui nós temos gêneros que trabalham aí, né? Que são construídos com a tipologia textual, dissertativa e a tipologia argumentativa. Porque um gênero textual, ele vai ter um tipo que vai predominar, mas ele pode apresentar mais de um tipo textual, como é o caso desses gêneros que estamos falando aqui nesse momento, tá bem? Vamos aqui a mais uma característica. Então, esses gêneros da tipologia dissertativa e argumentativa, eles podem trabalhar com a primeira pessoa, tá? Normalmente nas argumentações informais, como no artigo de opinião. Então, eu vou escrever a partir de qual pessoa? Do eu, né? Então, eu coloco pessoalidade no meu texto. Se eu quero não colocar a minha marca ali, eu quero ser impessoal, como é o indicado hoje, tá, pessoal? Esse aqui é o indicado hoje. Terceira pessoa do presente do indicativo, tá? E aí eu vou escrever, né, conjugando os verbos na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. No Enem, esse que é o indicado, o ensejo também é o indicado, tá? Porque ele vai trazer aí um caráter impessoal e mais formal. Percebam que há uma diferença entre impessoalidade e imparcialidade. Impessoalidade, eu estou falando do registro, tá? Da marca ali do sujeito, de quem escreve o texto, tá bem? Então, é necessário ser impessoal, por exemplo, na redação do Enem. Tudo bem? Mas ser imparcial não faz parte dessa tipologia textual, ok? Se você está defendendo um ponto de vista, você vai ser parcial, você vai escolher um lado, né? Você vai escolher argumentos que vão embasar aí o seu ponto de vista. Então, jamais na tipologia dissertativa argumentativa você pode ser imparcial. Tem que ser parcial, sim, tem que defender o seu ponto de vista e tem que deixá-lo muito claro, ok? Vamos aqui a mais características dessa tipologia, pessoal. Outra característica é que esse texto exige, né, que você escreva de forma clara e simples. Eu sempre bato nessa tecla para que vocês não usem termos muito rebuscados, que vocês não conhecem muito bem, porque vocês podem utilizá-los de maneira equivocada. E vocês não querem isso, né? Não querem que os textos de vocês estejam incoerentes ou confusos ao leitor. Mas aqui eu vou trazer um adendo que está falando sobre o registro culto. Ok, o registro culto, gente. Mas o mais correto aqui é que você utilize o registro formal, tá? A língua formal, né? Aquela que está dentro
da norma gramatical, da norma da língua portuguesa. Então, nada de coloquialidade, nada de marcas de oralidade, de gírias, de abreviações. Tem que estar dentro da língua padrão, ok? Do registro padrão, do registro formal da língua portuguesa. Vamos aqui a outra característica importante. Privilegiam-se as estruturas impessoais. Acabei de falar com vocês, né? Adiantei, eu sou apressada, né? Com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza e probabilidade, em vez de juízo de valor e sentimentos exaltados. Como eu falei com vocês, essa marca tem que estar bem colocada ali, a da impessoalidade. Na verdade, ela traz até uma ausência de marca ali de quem está escrevendo, tá bem? Vamos aqui à última característica. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. Então, vocês precisam ser claros e objetivos. Essa progressão temática, ela fala, gente, sobre as informações que eu vou trazendo, que eu vou adicionando ao meu texto. E ela vai trazer essa progressão. Eu tenho a minha tese, eu tenho o início do meu texto. Depois eu tenho o meu desenvolvimento. Então eu vou acrescentar o quê? Os meus argumentos, né? Que são as provas sobre a minha tese, as provas que a minha tese está correta, né? E por fim eu tenho ali a minha conclusão. Cada partezinha dessa do texto, vocês vão adicionando informações que dialoguem entre si, que não podem se contrapor, né? Tendo aí uma coerência e tendo um avanço também. Então não é só coerência, é necessário que haja também coesão, né? Uma boa articulação no texto de vocês, tá bem? Vamos a um exemplo para a gente ver de maneira prática como funciona cada elemento aqui no texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Então aqui nós temos a maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento como o nosso podem ser resolvidos com uma eficiente administração pública. Então vem trazendo aí uma espécie de contextualização, introduzindo o texto. Mas aqui a gente já pode dizer que é a tese, tá? Aqui já começa a tese. E aí ele vai trazer, né, mais argumentos quer dizer não, mas informações para essa tese, porque a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos. É mais exatamente aqui, ó, a tese se centra mais exatamente aqui, tá? Então, nós temos que a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos, os quais, por negligência de nossos representantes, vêm aterrorizando as grandes metrópoles. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui ao parágrafo de desenvolvimento. Isso ficou claro no confronto entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e os traficantes, o que comprovou uma verdade simples. Se for do desejo dos políticos uma mudança radical visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível. Então aqui traz o argumento, né? Já traz aqui um tópico frasal, iniciando o texto daqui até aqui. E aí aqui, olha só, olha o argumento, comprovou uma verdade simples. Se for do jeito, né, dos políticos. Então aqui também, na verdade, nesse iniciozinho aqui já começa o argumento, porque é um argumento de exemplificação. E aí ao final ele vai arrematar, terminar aí, né, de fechar o seu parágrafo de desenvolvimento, a sua argumentação. E por fim nós temos aqui a conclusão. É importante salientar, portanto, olha aqui, olha, a conjunção conclusiva aqui, né, que não devemos ficar de mãos atadas à espera de uma atitude do governo só quando o caos se estabelece. O povo tem e sempre terá de colaborar com cobrança efetiva. Então aqui, pessoal, nós temos, né, a finalização
desse texto a conclusão, que vai arrematar, que vai trazer aí uma reflexão, que vai fazer o fechamento do texto, tudo bem? Então vamos aqui às nossas atividades. A atividade número 1 é retirada de uma prova da UFMG. Nós temos aqui um texto, não vou lê-lo junto com vocês, para o nosso vídeo não ficar longo, mas é um texto pequeno que fala, né, que tem o título A Revolução Digital, foi escrito em 1996 na revista Folha de São Paulo. Então, esse texto, né, do Josias de A. Souza, ele vai trazer aí, né, uma diferenciação, a quebra, né, a ruptura da relação entre a folha, né, entre o papel e o texto, justamente por causa dos avanços tecnológicos, da chegada da era digital. Isso porque estava em 1996. Imagina hoje como que seria esse texto, como seria escrito, né? Porque hoje a gente tem muito mais do que isso que traz aqui nesse texto, porque ele chega a falar sobre o e-mail, né? Sobre o correio eletrônico. O e-mail hoje é um meio, né, que a gente se comunica na internet, mas ele é mais oficial, digamos assim, ele é mais padronizado, mais formal, né? E não tínhamos ainda as redes sociais. Imagina, essa época ele já estava falando sobre uma ruptura entre a folha, entre o papel e o texto. Imagina hoje, né, pessoal? Vamos lá às questões. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é: letra A, descrever as vantagens e desvantagens da internet na atualidade. Não foi isso que foi escrito no texto, né? Letra B, narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade. Ele traz um pouquinho sobre a relação do papel e do texto, né? Ele fala até o fim do texto, no final do texto, sobre a pedra, né, que foi substituída pelo pergaminho. E por aí vai. Mas não é esse o foco principal, tá? O foco principal do texto. Letra C, defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos. Sim, teve êxitos, né? Mas não é isso que o texto fala, não é a pauta principal. Letra D, discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Realmente, é a letra D, né? Quais que são as mudanças que são trazidas aí nessa relação texto-papel, né? Essa ruptura vai trazer aí implicações na escrita, uma escrita que é diferente, né? Uma escrita que basta dar um enter e pronto, já foi enviada, caiu aí na rede, foi para o mundo, não é mesmo? Vamos aqui, pessoal. Número 2. Sobre o texto dissertativo argumentativo, é correto afirmar. Letra A é o tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Não, pessoal, esse tipo textual é o tipo injuntivo, ok? Então aqui não é mesmo o texto dissertativo argumentativo. Toda vez que vocês verem um texto que traz orientações, né? Por exemplo, uma bula de remédio, uma receita, são textos injuntivos, tá bem? Letra B é o tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados, né? Ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Então aqui nós temos a letra B, que fala, né, sobre uma redação onde deve ser escrita, né, na qual apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Bom, até agora essa alternativa está ok. Vamos terminar a nossa leitura. Letra C tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia,
e até mesmo mesclando dados reais e imaginários. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Não, pessoal, esse tipo aqui é o tipo narrativo. Nós estamos falando de uma narrativa. Letra D, trata-se de um tipo de texto que descreve as palavras, com palavras, quer dizer, o que se viu e se observou, o tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto e o ambiente são mais importantes, a valorização do substantivo e do adjetivo que ocupa um lugar de destaque na frase. Esse aqui é qual tipo? Descritivo, né? Então, voltando aqui, a letra B está mais do que correta, tá bem, pessoal? Então, temos aí a nossa letra correta, que é a letra B. Vamos à atividade número 3. Sobre dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata, letra A, de um tipo textual, letra B, de um gênero textual, letra C, de uma composição lírica, não, né, pessoal? Não mesmo. Letra D, de um texto literário, também não, não é narrativo, não é uma composição lírica, não é versificada, né? Então, nós riscamos esses dois aqui. Como eu falei para vocês, não é um gênero textual, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele é um tipo textual. Os gêneros textuais vão ser aí a redação, o artigo de opinião, o depoimento e por aí vai, né? Algumas questões aí que vão usar a argumentação e a dissertação, que são bases aí desses gêneros, tá bem? Vamos lá. Número 4. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? Vamos lá, então aqui a gente está procurando o que descreve, né, o desenvolvimento. Bora lá. Letra A. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais que o afetam pessoalmente. Não, né, pessoal? Nós não temos isso numa dissertação, né, do jeito que nós estamos falando aqui. Letra B. Parte do texto marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista com o propósito de desenvolvimento dos personagens. Isso aqui faz parte do texto narrativo, do tipo narrativo. Então, não é a melhor alternativa. Letra C é quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e de suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho. Quando a gente está enumerando, geralmente a gente está, né, descrevendo, né? Então, não, também não é. Não sobrou a alternativa D. Vamos ver se ela é a melhor? Vamos lá. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos utilizando recursos como citação, comprovação e raciocínio lógico. Sim! Aqui nós temos a letra correta, a letra D, pessoal. E olha só, citação, comprovação e raciocínio lógico são estratégias, tá? Estratégias. Deixa eu escrever aqui para vocês. Argumentativas. E o que é isso? São as diferentes formas que que nós podemos argumentar, que nós podemos construir a argumentação. Então, eu posso citar, eu posso trazer exemplos reais, né? Eu posso fazer um raciocínio lógico, eu posso fazer uma contextualização, uma alusão histórica. Então, são várias formas que eu posso construir a minha argumentação. Tudo bem? Vamos aqui à atividade de número 5. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? Qual que é o último parágrafo, gente? A conclusão, não é? Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. Ok, essa alternativa tá boa, não tá? Vamos ler as outras. Deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita sobre o seu papel na sociedade. Não é exatamente isso, tá bem? Letra C. Comentar o próprio texto com um tom otimista, independente da gravidade do problema do tema.
também não faz parte do que nós estamos falando aqui. Letra D, opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado. Também não, né? Então aqui a alternativa correta é a alternativa A. Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta ao problema apresentado. Esse problema geralmente vai aparecer aí na redação do Enem, no qual vocês têm um problema, o levantamento de um problema, né, a discussão sobre esse problema, e vai trazer a proposta de intervenção, que é a solução ou ampliação de uma ação que já está aí em curso para esse problema, tá bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tá aí o nosso dicão, lembrando do nosso projeto que já está aí, ó, online, em andamento para vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem os seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bem? Um beijão, até a semana que vem. Tchau, tchau!